Xavier, a mensagem é de Emmanuel. A lição é 58, Crises. Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora, disse Jesus, está em João capítulo 12, versículo 27. A lição de Jesus nesse passo do Evangelho é das mais expressivas. Ia o Mestre provar o abandono dos entes amados, a ingratidão de beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o acordo na vida pública e o suplício e a cruz. Mas sabia que ali se encontrava para isso, consoante os desígnios do Eterno. Pede a proteção do Pai e submete-se na condição do filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso, todavia reconhece a necessidade do testemunho. E todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres e coisas se preparam, considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. A terra aguarda a charrua, o minério será remetido ao cadinho, a árvore sofrerá a poda, o verme será submetido à luz solar, a ave defrontará com a tormenta, a ovelha esperará a tosquia, o homem será conduzido à luta, o cristão conhecerá testemunhos sucessivos. É por isso que vemos no serviço divino do Mestre a crise da cruz que se fez acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade da tua exaltação. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Então, com essa mensagem tão linda, que nos chama a termos fé, força, esperança, confiança no nosso Pai Divino, agradecemos a permissão de começarmos esse estudo, de nos reunirmos mais uma semana para falarmos de mensagens trazidas pelo nosso querido Jesus. Que Deus ilumine a nossa irmã Graça aqui presente e abra nossas mentes e corações para recebermos as mensagens que ela nos traz. Que assim seja, Pai, graças a Deus. Boa tarde, Jesus nos abençoe nesta hora. Então eu vou falar sobre a parábola do filho pródigo. Todo mundo já ouviu falar, né? O filho pródigo é aquele que dilapidou, né? A fortuna que ele recebeu, a riqueza que ele recebeu do pai, né? A prodigalidade é isso, né? O esbanjar, dar sem critérios, né? E aí a pessoa vai perdendo as coisas. Aí a parábola, depois nós vamos estudar. O homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço a seu pai: meu pai, dá-me a parte dos bens que me tocam. E ele repartiu seus haveres entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para um país longínquo e já dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país e este o mandou para seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele comer da lavagem que os porcos comiam, mas ninguém dava. Caindo, porém, si disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei a meu pai e dir-lhe: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho.
trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi a seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai viu-o e teve compaixão dele, e correndo o abraçou e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestido, e ponde-lhe o anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também um novilho cevado, matai-o, comamos e regozijemos, porque este teu filho era morto e reviveu, estava perdido e se achou. E começaram a comemorar. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltou e foi chegando à casa, ouviu a música, a dança, e chamando os criados, perguntou-lhes o que era aquilo. Um deles respondeu: Chegou teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele se indignou e não queria entrar. Sabendo disso, seu pai foi ao encontro dele e tentou convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Mas quando veste teu filho, que gastou teus bens, tu mandaste matar o novilho mais gordo. Respondeu-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria alegrar-nos, porque este teu irmão era morto e ele viveu, estava perdido e se achou. Então vamos lá. O estudioso do Evangelho, que é o Carlos Torres Pastor, ele diz que as parábolas de Jesus são como um tesouro guardado no cofre. Esse recurso da parábola, que é usado muito no Oriente, né, é uma coisa comum na época de Jesus. Essa linguagem por imagens, ela guardava a mensagem principal, na verdade. Então, o pastorista é um cofre, né? É um cofre que estava guardado um tesouro dos ensinamentos de Jesus que ficariam para a posteridade. Estamos nós aqui, né? Mais de 2000 anos depois, falando sobre isso. Então, o São Jerônimo, que é considerado um dos pais da igreja, ele é um dos cristãos primitivos, ele dizia que para nós penetrarmos, né, na mensagem do Evangelho é preciso, como se nós estivéssemos um fruto. Então nós precisamos tirar a casca para explorar o fruto, né? a polpa desse fruto, nós temos que tirar a casca. Então a parábola é isso, como se fosse uma casca, e os ensinamentos estão ali, envolvidos, protegidos. E por que esse cofre, por que essa casca, né, precisou proteger a mensagem por tanto tempo? Porque exatamente depois, né, a doutrina espírita que vai desvelar tudo aquilo que a gente não entendia na época, e como Jesus disse, viria um outro Consolador que esclareceria o que ele não pôde dizer e diria o que ele não falou. Então, nós estamos aqui com a doutrina espírita, né, desvelando esses mistérios, né, essa mensagem. Então, toda a parábola, ela é, na verdade, um gênero literário, né, em que o autor conta uma história e, ao final, tem um ensinamento moral, tem uma lição moral. Quando nós lemos essa parábola, de que Jesus, aparentemente, ele está falando lá de herança, né, de riqueza, e o pai deu, o filho jogou fora, dilapidou, o outro ficou ali. Então, é coisa muito da terra, né? Muito, aliás, comum, né? Entre nós, né? Acontece muito. Então,
Mas era disso, Jesus estava falando disso? Será que era disso que Jesus estava falando? Quando ele contava a parábola, ele estava preocupado com essas relações sociais nossas, apenas. Uma dos primeiros lugares, ele estava preocupado com a etiqueta social, não era disso que ele estava falando. Então vamos ver de que Jesus nos falava. Né? Então, o filho pródigo, nós temos dois filhos aí, né? O filho. Você já sabe que eu gosto do lado, né? Foi falha minha. Você sabe disso. Foi falha minha. Eu gosto do lado. Então vamos lá. Então nós temos um pai, né? Na parábola, temos um pai. Temos dois filhos. E os estudiosos, como eles, né? Não tem nome. É o mais velho e o mais moço. Bem, do mais moço a gente já fica sabendo que ele é pródigo. Agora vamos lá ver como é que será o mais velho, né? Aqui a gente já viu que ele estava pensando nele, né? Bem, Emmanuel diz que ele fala disso, o filho egoísta. O filho egoísta. Mas não só egoísta, ele é ciumento, não é? É invejoso. Não é? É avarento, né? Porque ele queria para ele não queria para o irmão. Então, tem vários adjetivos que nós vamos poder acrescentar. E o que esses dois filhos representam? Ó, egoísmo, prodigalidade, né? Ele está esbanjando, não está dando valor ao que ele recebeu. Então, eles representam os homens, não é isso? Eles, na verdade, estão nos representando. Quem é esse pai? É Deus. É Deus. Então, vamos lá. Vamos viajando aqui pela parábola. O homem tinha dois filhos, nós, né? Ali é a apresentação nossa. O que esse filho mais moço diz? Dá-me a parte dos bens que me tocam. E o pai, então, né? Qual a característica da juventude? Então, aqui o mais moço, qual a característica da juventude? É aquele arrojo, né, juvenil, aquela coisa de experimentar a vida, que era o que ele queria, né? Ele queria que o pai desse para ele os haveres, que ele achava que tocava a ele, para ele, como as pessoas dizem, quer aproveitar a vida, né? Não? Aproveitar a vida. E aí, o que ele fez, segundo a parábola, na verdade, ele jogou fora tudo que ele recebeu, quer dizer, a vida ele foi jogando fora. Aí, bem, juntou, o pai deu, o pai deu. Isso representa também o quê? O pai é Deus, os filhos somos nós. Deus, quando nós reencarnamos, nós vamos para longe, né? Nós reencarnamos. Deus nos dá a nossa parte na nossa herança? Dá. Ninguém encarna sem recursos. Todos nós reencarnamos os recursos que nós precisamos para viver a nossa experiência. Aí a gente pode pensar assim, não, mas tem uns que tem mais recursos, que a gente pensa só no material, né? Tem mais recursos que o outro. Porque aquele que tem mais, ele vai viver umas experiências, ele tem umas responsabilidades. O que tem menos tem outras responsabilidades. Então, cada um vai receber os recursos de inteligência, né? De capacidade, de habilidade, de acordo com a programação que nós tivemos na vida, né? Bem, aí nós partimos para a encarnação. Aí diz ele assim, depois de ter possuído tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então, de que Jesus está falando? Se nós recebemos os recursos e não sabemos utilizá-los, às vezes a gente joga esses recursos fora, nós ganhamos, como Jesus fala no livro Jesus lá,
Deus nos deu tempo, todos nós recebemos o mesmo tempo, não recebemos? Quando acordamos, nós temos todo dia quantas horas por dia? Todos nós, igualmente, a mesma herança. 24 horas. O que é que nós vamos fazer com as 24 horas? Há pessoas que vão aproveitar as 24 horas, né? E há pessoas que vão jogar fora as 24 horas. Alguns vão jogar fora mesmo, sentar e ficar sem fazer nada o dia todo, né? Outro vai falar mal da vida alheia, né? Outro vai inventar que não deve e jogar fora o tempo, a herança que recebeu. Né? E todos recebemos, quanto ao tempo, recebemos todos a mesma coisa. E todos nós recebemos os recursos que precisamos. Então, nós temos a cada dia que trabalhar. Não é isso que Jesus disse? Meu pai trabalha até hoje. Eu também trabalho. Então, nós temos que pegar os recursos e fazer algo objetivo com eles. Ah, bem, se ele jogou fora, ele dilapidou esse recurso, porque ele recebeu essa herança, né? Ele recebeu a herança. Ele dilapidou, chegou a um ponto que ele não tinha mais nada. Mas ele estava num lugar que, o que aconteceu? Veio uma grande necessidade ali. Aí ele procurou ajuda. O que ofereceram para ele? Um trabalho lá com os porcos. Para o judeu, né, o porco é um animal impuro, não é isso? Tanto que eles não comem carne de porco, né? Eles não comem carne de porco. Então, os porcos aqui representam o quê? A coisa pior que pode existir é ele trabalhar com o quê? Porque era impuro. Porque para ele era impuro. E ele olhava e ele não tinha o que comer. Ele desejava comer aquela lavagem que dava para os porcos. Naquele momento, cai, né? Ele olha ele reflete sobre o que ele fez, né? Ele lembra tudo. Ele estava na casa do pai, que os empregados lá eram mais bem tratados do que ali. Ele estava passando por uma necessidade que os empregados lá não passavam. Aí ele disse, bem, aí essa frase é importante, caindo em si. Dois estudiosos, né, tanto o Caibachuti, o Humberto Boulo, eles dizem que essa parábola é a parábola da misericórdia do Pai. É a parábola que representa a misericórdia do Pai. Porque, né, ele volta e o Pai recebe. Então, né, quando ele diz caindo em si, o Caibachuti diz que aqui é o clímax, é o ponto mais alto da parábola para o personagem, para o filho pródigo. Por quê? O que acontece? O que significa cair em si? É nós tomarmos consciência, não é isso? Do que estamos acontecendo, de como estamos procedendo. Está correto? Então é quando nós mergulhamos em nós mesmos. É um processo que a Joana Dias chama de quê? De autoconhecimento. Que Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, vai falar que é repetir, né? O que nós devemos fazer? Aí o que Santo Agostinho diz? Fazer como o sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Como é que nós vamos nos conhecer? Mergulhando em nós mesmos, né? Caibachuti, ele faz uma observação, né? O que acontece normalmente com os homens na vida?
Eu achei muito interessante a expressão que ele usou. É como se nós tivéssemos um estranho vivendo em nós. Olha que coisa interessante, não é? Porque quando nós não nos conhecemos, nós sabemos quais as nossas qualidades, não é isso? O que nós já avançamos, o que nós já conquistamos, e nós também, nesse exercício, por isso que Santo Agostinho diz que a gente faz isso toda noite, é uma avaliação do nosso dia, o que nós ganhamos, o que nós fizemos de bom e o que nós não fizemos, devíamos ter feito. Então, nós também vamos conhecendo aquilo que nós precisamos mudar, modificar, não é isso? Se eu usei uma palavra que eu não devia, se eu deixei de atender o telefone de alguém, não é? Não cumprimentei a pessoa passou, eu não respondi. Então, aí a gente para, gente. Naquela hora eu agi mal, né? Então, amanhã vou falar com essa pessoa, né? Então, nós fazemos essa análise. Nós precisamos mergulhar em nós, né? Para fazer essa análise. Então, é esse momento que nós caímos em nós sentimos, não procedi bem. Então, vamos nos analisar, né? Aí, o Caimacho considera que é o clima de ser para ele, porque é quando ele toma consciência de que ele precisa mudar, que aquilo que ele fez, ele perdeu. Então, agora ele precisa se levantar. Então, ele fala, caindo em si, ele diz: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, eu aqui, morrendo de fome. Aí olha como é que as coisas materiais nos levam muitas vezes a essa reflexão de nós mesmos, né? A nos autoconhecermos. O que o levou a cair-se, a tomar consciência, a entrar nele e fazer esse autodescobrimento? O que foi a necessidade. Ele ali estava. O que ele tinha para comer? Estava passando fome. E lá na casa do pai ele não passava fome. Então, uma necessidade material, às vezes, a gente pergunta, né? Por que eu estou passando por isso? Aí ou uma enfermidade, ou é uma necessidade material mesmo, né? De alguma coisa que a gente quer, não tem ou perdeu, ou outras experiências de ausência, de falta. E é aquilo que nos leva a refletir, como é que nós vamos vencer aquele momento? Né? Então, são essas, normalmente, quando nós estamos bem, tudo sorri à nossa volta, a gente não se preocupa, não é? A gente vai, como a gente diz, deixa a vida te levar, não é isso? Mas, quando nós percebemos que algo nos falta, aí a gente para pensar. A gente toma consciência de que alguma coisa eu tenho que fazer. Eu não posso ficar inerte, né? Eu tenho que fazer alguma coisa. No caso dele, ele não podia ficar parado ali vivendo aquela situação. Aí ele cai assim: levantar-me-ei e irei a meu pai e direi. Aí temos dois verbos aqui que são interessantes. Que é o levantar e o ir, né? Levantar ele é meu pai. Depois que nós tomamos consciência, levantar-se é importante, porque naquele momento ele estava se sentindo um zero, não é isso? Há momentos na nossa vida que a gente acha que não tem saída, não é? Há momentos na nossa vida que a gente diz: agora, faço o quê? Mas qual é a próxima ação depois desse cair em si? É levantar-se. É levantar-se. E aí, olha o que
O Emmanuel, eu sou evitor de carregar peso, né? Então, os livros, agora eu vou deixando. Ou eu boto na folha, aí, ou eu boto aqui. Aí ele tem uma página em Fonte Viva, capítulo 13. O título é Ergamo-nos, Ergamo-nos. E a frase da epígrafe é essa aqui: levantar-me-ei e irei com meu pai. Aí diz ele aqui: quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se. Por quê? Porque é uma decisão pessoal, íntima, né? Ele disse: não, isso não é vida. Que isso? O que eu estou fazendo aqui? Eu vou me levantar. Sair da cova. Aí as imagens, eu gosto das imagens dos espíritos, né? As imagens são fantásticas. Eu fico imaginando, meu Deus, que imagem linda. Olha aqui, sair da cova escura da ociosidade, porque enquanto ele teve dinheiro lá, ele estava gastando e trabalhar neca, né? Só lembrou do trabalho quando o dinheiro acabou, não é? E ele precisou. Antes ele estava só gastando. Então ele estava na ociosidade. Sair da cova escura. Olha que interessante a metáfora. Cova escura. Porque a ociosidade nos leva exatamente para uma cova, não é isso? Não, qual é o convite do Pai? Qual é o convite que Jesus nos traz? Trabalho. Trabalho. Sair da cova escura da ociosidade para o campo da ação regeneradora, que é exatamente levantar-me e irei ter com meu pai. E ele se regeneraria, não era isso? Ele estava ali, caído, junto com os porcos, não podia comer nem da lavagem deles, estava caído na cova escura. E aí ele se levanta, né, para o campo da ação regeneradora, porque aí é a transformação dele. E aí o Emmanuel continua: erguer-se, e as imagens são fortes, erguer-se do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo. Então a inércia, a ociosidade, né, aquela providalidade de não fazer nada, na verdade é a cova escura em que ele estava, no chão frio. E ele, ao se levantar, né, ele entra no campo da ação regeneradora para o calor do movimento reconstrutivo. O que nos dá vida? Todos nós aqui, nós aqui, né? Nós vemos as pessoas mais idosas. A Tereza e a dona Brunilda vai fazer 102 anos, tem outra senhora que vai fazer 101. Tá? Aí tem outra que tem 96, outra que tem 97, e todas lá, ó, a toda. Aí, o que dá esse movimento, essa ação? O que dá? É o trabalho, não é? O que dá a vida, a vitalidade que elas têm? A idade está avançada, mas elas estão cheias de vitalidade lá. É claro que não tem a vitalidade que tem 20 anos, evidentemente, né? Nem podemos exigir isso, mas elas estão ali no trabalho, fazendo o que elas podem, uma aborda, a outra costura, a outra fala, faz exposição, a outra faz trabalho. Todo mundo se mexe. Isso por quê? Porque elas não pararam, não ficaram ociosas, não ficaram inertes, né? Aí continua Emmanuel aqui. Elevar-se, vocês vejam as imagens, do vale da indecisão, olha, cova escura, chão frio, vale da indecisão, por quê? Porque ele estava ali perdendo tempo, não estava? Ele não sabia o que fazer na vida dele, sabia? Tinha um objetivo na vida dele? Não. A pessoa que perde as horas, jogando as horas fora, está no campo da indecisão, porque qual é o sentido da vida? Você já deve ter ouvido falar dele, um psiquiatra judeu, que ele foi um dos
prisioneiro de guerra, né? Foi prisioneiro no campo de Auschwitz, inclusive. Depois ele foi, acho que para Dachau. E ele tem um livro, depois que ele era psiquiatra, foi preso, porque era judeu, levado para o campo, e ele sobreviveu. E depois ele publicou vários livros, e um deles é O Sentido da Vida. E aí ele vai contar várias histórias do campo. Ele diz que as pessoas que sobreviveram eram aquelas que tinham sentido da vida. Elas não perderam o sentido. Olha que coisa interessante, né? E aí ele conta várias histórias e o que ele fazia com os colegas ali que estavam no campo. Que às vezes eles estavam a ponto de se suicidar, porque era um sofrimento atroz, né? Que ele conta que às vezes, né, não tinha nada para fazer. O que os oficiais nazistas inventavam? Um dia eles tinham que tirar a pedra daqui e botar lá. No outro dia era pegar a pedra de lá e trazer para cá. Então, né, o que os manteve vivos? Então, quando ele percebia que alguém estava a ponto de suicidar, ele sentava do lado, ele era psiquiatra, né? Então ele sentava do lado e ficava conversando. Ele diz: dá um sentido à tua vida. O que você tinha quando chegou aqui, antes de você vir para cá? Tinha mulher, tinha família, tinha filho, um trabalho, uma profissão. Foca no que era mais importante para você. E ele conta que o sentido da vida dele era reencontrar a mulher dele, que ele não sabia que já estava morta. Então ele diz o tempo inteiro a imagem da esposa ficou na mente dele, foi isso que o manteve vivo. Então ele escreve depois, né, para as pessoas que na vida nós temos que ter um sentido. Se nós formos lá no Evangelho de Jesus, formos à doutrina espírita, o que os espíritos e Jesus falaram para nós? Qual o sentido da nossa vida? Nós somos espíritos, não somos? E nós estamos aqui para evoluir. E nós continuaremos vivos. Então, nossa vida tem um sentido? Tem. Nossa vida tem um sentido. Né? E aí, então, elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante. O que né, Emmanuel está falando o tempo inteiro? Trabalho, serviço. Né? Depois, fugir à treva e penetrar a luz. Porque aqui ele estava na treva, não era? Não tinha nada para fazer. E depois ali, junto com os corpos, ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação dos próprios ideais. Não é isso que os Espíritos nos dizem sempre, o meu irmão aqui? Nós temos, né, muitas situações, nós vamos ter aflições, nós vamos dizer, e agora, o que faço? Mas nós temos que tirar, né, não vamos conseguir, levar o pensamento e reestruturar os próprios ideais. E aí ele diz, levantou-se e partiu no rumo do lar quartel, que é o convite que ele faz, levantar. Quantos de nós, porém, filhos pródigos da vida, depois de estragarmos, olha o choturei, depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor de acordo com os nossos desejos menos dignos, para que sejamos satisfeitos. E aí não acontece às vezes as pessoas, né, pedirem que Deus esteja ali, né? Quanto, se a gente lembrar a história da humanidade, em nome de Deus foram realizadas cruzadas, não é isso? Fogueiras foram acendidas, foram colocadas ali pessoas em nome de Deus. Então, quantas vezes as pessoas imploraram a Deus, ainda hoje, às vezes para algumas, né, que são menos dignos, né, desejos menos dignos. Quantos de nós, continua Emmanuel,
descemos voluntariamente ao abismo, que é o caso dele, não é? Ele estava lá. O pai estava lá, protegido numa boca. Quando ele joga fora toda a riqueza dele, dilapida, ele desce moralmente também, porque ele se mistura no que há de pior na sociedade, segundo a palavra deste primeiro. E aí, então, o que acontece? Ele está atolado, né? Ele voluntariamente vai para o abismo. Ele está lá, chafurdando os porcos. E lá dentro, atolados na sombria corrente de nossas paixões, exigimos que o todo misericordioso se faça presente ao nosso lado, quando, através de seus divinos mensageiros, a fim de que os nossos caprichos sejam atendidos. Então, muitas vezes, né, no fundo do poço lá, a gente quer que os desejos, às vezes, menos dignos sejam satisfeitos. E continua, irmão. Se é verdade que nos achamos empenhados em nosso soerguimento, nós aqui, a essa hora, numa quarta-feira, nós estamos empenhados no nosso soerguimento, não estamos? Estamos. Coloquemo-nos de pé e retiremo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Nós não queremos mais aquele vale escuro, não queremos nada disso. Aperfeiçoamento pede esforço. Vai ser fácil? Não, nós sabemos que não. Da nossa amiga aí lutando. Nós já sabemos que não. Panorama dos mais altos é de ascensão. Quer dizer, somos nós que temos que nos elevar. Né? Se aspiramos ao clima, já Jesus, que é o modelo e guia, o espírito mais perfeito que esteve na Terra, né? Ele já veio até nós para ver se nós, né, para tentar nos reerguer. Agora é conosco. É conosco, somos nós que temos que nos elevar. Se aspiramos ao clima da vida superior, e todos nós que estamos aspirando a isso, adiantemos-nos para frente, caminhando com os padrões de Jesus, que é o bom sentido da vida. Levantar-me-ei, olha, é o final, eu acho lindo esse final. Levantar-me-ei, disse o moço da parábola. Levantemo-nos, repitamos nós. Então somos nós que estamos aqui a fim de nos levantar, não é isso? Já estamos no caminho. Então, levantar-me-ei. Então, tomamos consciência, decidimos nos levantar, e não basta levantar, basta se levantar e ficar aqui na inércia. Não, é preciso ir. Esse ir indica movimento. Eu tenho que me movimentar. Eu não vou sair da inércia, né, se eu não me movimentar. Então, esses dois verbos, né, o Caibacho diz que são muito importantes para nós prestarmos atenção, né? E a parábola, ela é intencional, né? Jesus tinha intenção, é intencional, né? Nada era, Jesus não fazia nada assim sem intenção, por acaso, nada, tudo é colocado no lugarzinho certo. Aí continua a parábola. Levantando-se, aí ele levantou e foi a seu pai. Aí ele estava chegando lá, mas ainda estava longe. Mas o pai, a pai adivinha, né? De longe ele diz: olha lá quem está chegando. Seu pai o viu e teve compaixão e foi correndo, abraçado e beijado. Aí correu, né? A alegria, imaginemos a alegria. Aí olhem só. Vocês lembram de Jesus dizendo que nenhuma das suas ovelhinhas se perderia? Né? Nenhuma das... E quando ele encontrasse, o pastor encontra a sua ovelha perdida, ele se alegra mais por aquela que ele encontrou do que pelas outras 99 que ficaram lá junto dele. Aquelas já foram salvas, né? Já estão ali perto dele. Não precisa se preocupar com aquela. Precisa se preocupar que se perdeu. E aí ele se alegra muito mais com essa que ele conseguiu reencontrar.
Então, é por isso que o pai, né, fica alegre. Disse-lhe o filho, aí o filho repete aquilo que ele tinha pensado e dizer para o pai: Pai, pequei contra o céu diante de ti. O que é pecar contra o céu? É pecar, ele sabia, contra a lei de Deus. Né? Porque ele sabia que ele não tinha procedido corretamente. E para o pai: já não sou digno de ser chamado teu filho. Então ele, né, ele se coloca assim, abdica de ser chamado de filho pelo pai. O que o pai diz para ele? Fala para os servos: trazer a melhor roupa e vestir. O que é? Aí ele, né, ponde-lhe o anel do dedo e sandálias, essa aqui, e sandálias nos pés. Então, olha só, o que ele manda pôr no filho? Uma roupa nova, um anel no dedo e sandálias. Jesus estava falando de, né, do figurino. Nossa, será que era isso? Estava falando do figurino do filho, estava bonitinho. Será que era isso? Olha só. O que será? O que vocês acham que é a roupa nova? O que vocês acham? O que vocês acham que é a roupa nova? Coração novo. Ele se transformou, isso levaria, né, a ele adquirir uma roupa nova. Você lembra da túnica nupcial? E na verdade, a gente sabe que é o quê? O nosso espírito, que é o nosso, o que Paulo chamava de corpo espiritual. Então, quando o pai, quem é o pai? Deus. Ah, é Deus. Então Deus já diz assim: o meu filho, né, somos nós, hein? Somos nós, voltando. Nós estamos aqui hoje fazendo esse caminho, voltando para a casa do pai. Então, somos nós. O que Deus diz? Bota uma roupa nova. Que roupa nova é essa? É o nosso. Olha, se eu me transformei, se eu já estou no caminho, o meu perispírito vai ser outro, não vai? Porque se eu estou lá chafurdado dos corpos, meu perispírito está bom, não é? Está meio Deus. Agora, na medida que eu me levanto e começo a me movimentar, me modifico, reconheço meus erros, o que vai acontecer? Meu perispírito vai se modificar. Então, essa é a roupa nova. E esse anel no dedo? O que será esse anel no dedo? Significa, anel no dedo significa isso, né? Casamento, né, da aliança, significa, né, um compromisso, uma aliança com o outro. Esse anel no dedo significa aliança com Deus. Aliança com Deus. Então, ó, o anel no dedo vai significar que agora você está com Deus. Né? E essas sandálias, ele fala aqui, né? E sandálias nos pés. Você caminhar com segurança, porque agora, né, você já sabe para onde vai, não sabe? Ele agora já sabe para onde vai. Ele já se conscientizou, já se levantou, já foi lá, voltando para a casa do pai, ele agora sabe qual o caminho. Então, as sandálias são aquilo que vão dar, né, direção para ele. Aí o pai falou para o céu: trazer um ovinho cevado, matar com mãos e alegremos, porque este meu filho era morto e ele viveu, estava perdido e se achou. É como a ovelhinha perdida. Tem uma parábola também da dracma perdida, né? Que ele se alegra quando ele acha a moedinha perdida. É uma moedinha, mas ele se acha, né? Ele fica feliz com assim o filho, que para ele estava perdido. Então, esse filho, né? Olha só, ele já está agora,
ele dilapidou, fez tudo que não devia, mas agora ele está no caminho de volta, não é isso? Então ele está no processo de ascensão, não é isso? Está no processo de ascensão. E, né, é o mais velho. Aí vamos agora para o mais velho. Seu filho mais velho estava no trono. E quando voltou e foi chegando a casa, ouviu uma música e a dança, e chamando os criados, perguntou-lhes o que era aquilo. Um deles respondeu: chegou teu irmão e teu pai, mandou matar um novilho porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não quis entrar. E aí, sabendo disso, o pai vai lá e ao encontro dele. Olha que interessante. O pai, né, quando vê o moço voltando, ele vai ao encontro dele. E também vai ao encontro ao mais velho quando ele não quer entrar. Como é que Deus vai ao nosso encontro? Porque nós também, muitas vezes, né, nós já fomos rebeldes, vai a algumas encarnações, né? Como é que Deus vai ao nosso encontro? Lembra de Jesus falando? Deus está dentro de vós. Onde está Deus? Está muito longe da gente? Não. Mas se nós estamos lá na cova escura, na inércia, o que acontece? Nós não nos damos, nós nos afastamos, não é isso? Ele não fala muito isso? Se afastou, foi também hoje, ó. Nos afastamos de Deus. Se nós nos afastamos, nós não conseguimos encontrar esse Deus em nós, que Ele já está em nós. Já está em nós. Nós somos suas criaturas. Quando nós olhamos uma obra na parede, nós não encontramos, vamos lá para a capela assistindo, olhando lá o juízo final, lá, aqui, as pinturas do Michelangelo. Michelangelo não está ali na pintura? Não está a pessoa física dele, mas ele está lá, não está? Assim somos nós não somos criaturas de Deus, Deus está em nós. Nossos pais não estão em nós. Estamos queimando ou não, eles estão em nós. Né? Olha o código genético. E aí nós temos o DNA de Deus também, não temos? Temos. Então, por isso que Deus vai ao nosso encontro. Ele vai ao nosso encontro, quer dizer, nós conseguimos encontrá-lo cada vez que nós caímos em nós. E resolvemos nos transformar, nos levantar, nos movimentarmos em favor de nós mesmos. E aí Deus está chegando. Que nós conseguimos aí encontrar Deus. Né? Aí ele continuou. Há tantos anos, aí a reclamação do menino, né? Há tantos anos que te sigo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Aí a gente fica pensando, mas ele não transgrediu por opção, ou ele não transgrediu porque ele estava querendo alguma outra coisa, não é? Por interesse. E nunca me deste um cabrito, mas quando veste teu filho, tu mandaste matar o meu filho mais novo. E aí o pai lhe responde: filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria alegrarmos, porque este teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Aí o que nos dizem essas atitudes do mais velho, né? Primeiro, egoísmo. Que ele achava que o outro não era merecedor de nada, né? Da festa que o pai estava fazendo, porque ele tinha, pelo que ele tinha feito. Ele estava ali. Aí o que o pai diz? Não, mas tudo que é meu é teu. Você sempre teve o que eu tinha, você tinha também. Então o que ele, além de egoísta,
mereço, ele não merece, não é isso que ele está dizendo, do Pai? Então, ele quer sua fé, ele é avarento, né? Então, daqui, egoísta, avarento. Aí o que o Emmanuel diz, né? O Emmanuel diz que entre os dois têm, né, imperfeições, não tem? Tem imperfeições, porque um é o esbanjamento e o outro é esse egoísmo e essa avareza, né? A gente pode dizer que ele era invejoso, ele ficou preocupado lá que né, o outro tinha dinheiro, gastou e ele não ficou com a parte dele e tal. Mas o que está em melhor posição no momento que termina a parábola, qual é que é a melhor posição? O moço, o pródigo. Porque o pródigo já caiu em si. Já caiu em si. Ele acordou e agora ele está voltando à casa do pai. Ó, ganhou uma roupa nova, botou uma mão no dedo. Então, ele já está em outro momento mais avançado. E o outro, mais velho, está em piores condições. Por quê? Ele ainda está lá nas imperfeições, no egoísmo, na avareza, na inveja, no ciúme, né? No ciúme do irmão. Né? Então, o autor, né, fala, eu acho fantástico isso. Esse mais velho, como ele ainda não se deu conta, ainda não tomou consciência, o que eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual é o propósito da minha vida, para onde eu vou, né? Como ele ainda não caiu em si, ele mora como um estranho. Eu acho isso fantástico, dentro dele. Não é muito bom isso? Porque todos aqueles que não se conhecem, né, não se reconhecem, é isso. Mora um estranho dentro de nós. Enquanto nós não fizermos esse exercício de autodescobrimento, de saber o que nós temos que melhorar, o que nós temos que avançar, nós temos um estranho dentro de nós. E esse estranho é o nosso espírito sobre nós mesmos. Nós mesmos. Né? O Caibá, ele fala, né, que esse, né, o mais velho, ele não conseguiu ainda penetrar nele, né, nele espírito, ele não conseguiu penetrar nele espírito, né, o eu, ele não conseguiu penetrar na individualidade que ele é, que é exatamente por isso ele tem um estranho morando dentro dele. Né? Que a gente a doutrina, né, não? Maravilhosa doutrina, né? Que a gente pode ir desvendando isso, e ao mesmo tempo que vai desvendando, a gente vai aprendendo e vai dizendo, agora eu me levantei, né? Agora eu me levantei, agora eu vou, né? Agora nós vamos. Então, repetir aquilo que o Emmanuel diz em Fonte Viva. Né? Ele diz, levantar-me-ei, levantemos. Então, nós já estamos aqui, nós já nos levantamos e já nos movimentamos. Continuemos, né? Continuemos com Jesus, com, né, o Evangelho como roteiro e seremos vitoriosos, se Deus quiser. E os nossos, né? Vencendo os nossos pedrouços, as pedrinhas que nós vamos encontrando e vamos, né? Com Jesus. Que Jesus nos abençoe. Obrigada. Bom, então, depois de bastante material, a gente tem que agradecer mesmo, né? Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, essa oportunidade, né? Com a graça
passamos para vir até aqui, que continuemos dando força, coragem para seguir o nosso caminho, seguir os passos do Cristo, que a gente vai conseguir sim. Então, que possamos voltar em paz para os nossos lares, com todo esse conhecimento,